artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, perde todo o contato com a coisa, perde todo o contato com a coisa esbulhada. Então, esbulho, o cara simplesmente tirado da posse, ele sai daqui, não é verdade? Então, esse é o esbulho, ou seja, a reintegração de posse visa trazer a pessoa novamente para a propriedade, para o bem, seja um bem móvel ou imóvel. Então, veja que temos aí, logicamente, que sempre se dá reintegração de posse para bens imóveis, é o que mais se vê. Mas temos aí algumas exceções previstas até na doutrina, né? Então, isso é esbulho, quando é tirar total, tirou tudo, não tem mais nada. Então, é esbulho, né? Já a turba, não, a turba é o meio termo, né? A turba é o meio termo, então a turba é como se fosse aí um esbulho, mas o esbulho num grauzinho menor, né? Esbulho num grau menor, num menor grau, isso é a turba, né? A turba, no caso da turba, que gera aí a ação de manutenção de posse, o possuidor, ele perde somente parte, não é o total, somente parte dessa posse, né? A posse prevista lá no artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002. Então, ele perde parte da posse do bem, parte da posse do bem, não perde a totalidade, e nem o contato com a coisa. Ele continua em contato, mas encontra aí uma série de dificuldades. Então, o camarada manda colocar tijolos, manda colocar areia, manda colocar não sei o quê, impede a pessoa de usar para botar o carro, por exemplo. Essas situações aí, né, que podem acontecer. Isso é turba, né? Esbulho não, esbulho simplesmente tira tudo, não fica ninguém, né? Isso é esbulho. E quanto a interdito proibitório, que é a outra ação possessória prevista lá no artigo 567 da Lei 13.105 de 2015, acontece quando na iminência, né, está acontecendo na iminência de ameaça ou de esbulho ou de turba, ou de esbulho, que é tirar totalmente a propriedade ou a posse da pessoa, tira a posse da pessoa, ou quando é turba, que vai prejudicar, vai perturbar, vai dificultar o exercício pleno dessa posse, né? Então, isso é turba. Já esbulho, não, tira tudo, priva totalmente, né? Então, não é uma lesão concretizada a posse, ainda não existe uma lesão, existe uma ameaça, né? Uma ameaça-lesão. Então, é como se fosse aí um tipo de uma cautelar, né? Uma ação cautelar, né? Como prevê, por exemplo, lá no artigo 300, quando se fala de tutela de urgência, ou 311, quando se fala em tutela de evidência, ambos previstos aí na Lei 13.105 de 2015. Mas, então, interdito proibitório, ele se dá quando há um receio, um medo, né, justificado de ter o direito à posse previsto no artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, violado, não é verdade? Então, quando há essa ameaça, esse risco, então, aí a ação possessória de interdito proibitório, uma ameaça, ainda não aconteceu, mas existem aí indícios de que vai acontecer. Então, temos 3 ações possessórias. Quais são elas? A primeira é a ação de reintegração de posse quando há perda total do contato com o bem, né? Então, essa é a reintegração de posse no caso de esbulho, né? A manutenção de posse quando há turba, ou seja, não há perda total do contato, mas há uma dificuldade, uma interferência, né? Então, veja que aí a perda, ela não se dá de forma completa, então nós temos aí a turba, então gera a manutenção de posse. E temos, no caso de ameaça turba, ou caso de ameaça ao esbulho, o interdito proibitório, conforme prevê o artigo 567 da Lei 13.105 de 2015. Logicamente que isso aí terá que ser avaliado e comprovado nos termos do artigo 561 da Lei 13.105 de 2015, né, e da súmula 487 do STF, logicamente obedecendo aí o que prevê
quanto ao ônus da prova, o artigo 373 da própria Lei 13.105 de 2015. Então, em verdade, para cada tipo de lesão, seja turba, seja esbulho, seja ameaça, ou seja esbulho, seja turba, ou seja ameaça, a possibilidade de uma ação judicial que proteja o direito à coisa, ou seja, proteja o direito ao bem, a usar e gozar o bem, e também o direito à coisa. Logicamente que nós temos aí o chamado de esforço imediato, né, como prevê o artigo 1210 da Lei 10.406 de 2002, que é o pleno exercício da autotutela na área civil, conforme prevê o parágrafo 1º. O que prevê o parágrafo 1º do artigo 1210 da Lei 10.406 de 2002? O possuidor que for turbado, olha bem, é turba, né? Turba é caso de ação possessória de manutenção da posse, né? Turbado ou esbulhado, que a ação possessória será a reintegração de posse, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Aí é que entra a autotutela, né? Aquela permissão prevista em lei de que a próprio cidadão, a própria pessoa possa resolver esse conflito por conta própria, sem a participação do Estado, sem o Estado estar presente, né? Então, nós temos aí por própria força, contanto que eu faça, né, logo, não pode ser 2 meses depois, 4 horas depois, né? Contanto que essa pessoa que se sentiu ofendida, turbada ou mesmo esbulhada, ela possa fazer logo os atos de defesa pertinente, né? Ou de desforço, chamado desforço imediato. Logicamente que existe um limite também, não pode ir além do indispensável para a manutenção ou restituição da posse. Manutenção no caso de turba e restituição no caso de esbulho. Então, tem que ter um limite, não pode ter excesso, né? Então, vejam que há permissão legal, mas dentro de um determinado limite, senão haverá aí excesso de desforço imediato. O artigo 1210 da Lei 10.406 de 2002 prevê também no parágrafo 2º que nada obsta à manutenção da posse, no caso da turba, ou a reintegração da posse, no caso do esbulho, dependendo do que for o grau de lesão que for averiguado, né, dentro do que prevê o artigo 560 e os seguintes da Lei 13.105 de 2015. Então, essa reintegração, essa manutenção na posse, a alegação de propriedade. Então, nada obsta, nada impede, né, a manutenção ou a reintegração na posse, a alegação de que tem a propriedade, de que detém a propriedade, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, e também o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, ou mesmo a alegação de outro direito sobre a coisa. Outro direito pode ser usufruto, lá do artigo 1390, pode ser uma servidão do artigo 1378, ambos da Lei 10.406 de 2002. Então, assim sendo, né, uma vez turbado, turbado é quando não há completa retirada do contato, né? Ou esbulhado, quando tira completamente o contato, ou na iminência de um dos dois, seja a turba, ou seja, o esbulho, né? Seja turbo ou seja esbulho, e não conseguindo o possuidor, aquele que detém a posse, nos termos do artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, né, não conseguindo o possuidor manter-se tranquilamente na posse daquele bem, ação possessória, então é o meio judicial cabível
para reaver ou proteger a coisa, conforme prevê o artigo 560 da Lei 13.105 de 2015. Artigo 560